A constelação familiar pode curar doenças? Oi, aqui é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago neste canal, que eu sempre trago reflexões, conhecimentos mais técnicos, né, e também conteúdos sobre a constelação. Eu quero então trazer para você uma reflexão e, na verdade, responder, né, a uma pergunta que eu recebi. Como eu comentei com vocês, eu estou respondendo a perguntas e a comentários das pessoas, de vocês que fizeram comentários nos vídeos aqui no canal no YouTube. Então, se você quiser que eu comente, que eu grave algum vídeo específico falando sobre algum tema em específico, é só deixar aqui que depois eu vou ler e aí, quem sabe, eu gravo um vídeo para você também. Enfim, uma pessoa perguntou, poxa, mas o que a constelação diz quando eu olho para uma doença específica na família, né? Qual a resposta da constelação para a doença? E eu quero falar de uma maneira mais geral, para que eu possa, enfim, talvez ajudar outras pessoas e trazer esse conteúdo para mais pessoas. Quando eu falo sobre doenças e quando a constelação aborda o tema doenças e quando a gente olha para uma doença dentro de uma constelação, de fato o que acontece é a gente olhar para a origem dessa doença, trazer a consciência, o porquê a doença existe naquele sistema familiar. A gente não vê várias famílias ou várias situações em que a doença vai repetindo, ou seja, de geração em geração, né? Já tive casos assim, da pessoa que teve a mãe, faleceu de câncer, a avó faleceu de câncer, a bisavó faleceu de câncer no mesmo local, né? É claro que tem o componente genético, mas existe o componente emocional e por que especificamente naquela família todas as mulheres, né, tiveram câncer, enfim, em determinado local no corpo. Ou quando a gente fala sobre diabetes, ou quando a gente fala sobre hipertensão, enfim, as doenças elas têm uma origem, o corpo ele manifesta o que existe, né, de emocional e o que existe de energia dentro do sistema familiar. Então, quando a gente faz uma constelação, o que a gente faz? A gente traz a consciência a essa origem. A gente traz a consciência que algumas vezes houve uma exclusão em uma outra geração, ou mesmo nessa geração atual, mas houve uma exclusão, ou que houve um desequilíbrio em uma troca. Enfim, quando a gente traz a consciência, a gente pode então entender por que tem a raiz daquela doença ali, naquela família. Quando a gente faz isso também, e em outros vídeos eu já expliquei a técnica da constelação, a gente primeiro traz a consciência e depois a gente coloca em ordem, da maneira que é possível. A gente usa algumas frases, a gente coloca algumas posições das pessoas ou dos bonecos e ao fazer isso a gente já coloca em ordem aquele sistema familiar, de maneira que o amor possa voltar a fluir, que não tenha mais os emaranhamentos, que não tenha mais os nós presentes lá no sistema familiar. Quando a gente faz isso, então a gente pode extinguir a origem dessa doença. Quer dizer então que eu aqui na ponta, né, isso aconteceu numa outra geração da minha família, quer dizer que eu aqui na ponta então vou sarar, não vou ter mais essa doença? Não sei, e essa é a questão, a grande questão da constelação, ela vai servir para te trazer a consciência porque você ainda está ligado a isso e vai servir para a gente colocar em ordem da maneira que for possível desde essa origem. Isso vai chegar em você sim aqui na ponta com um outro fluxo de energia, com um outro olhar para tudo isso e pode ser que isso sim te ajude a curar a doença. Só que é claro que quando a gente fala de doenças mais graves com sintomas, né, é bem importante que a gente não use só a constelação como tratamento, né? A gente também tem que buscar a medicina, a gente também tem que buscar as maneiras, né, de você tratar os sintomas também. Agora, o que é importante e que é muito interessante da gente pensar é que a constelação ela não vai tratar só os sintomas, ela vai olhar para a causa raiz emocional, por que essa doença ela tem ainda que estar presente no sistema familiar, tá bom? Espero ter ajudado a explicar, espero ter ajudado a trazer mais consciência sobre esse tema. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, quer falar alguma coisa, não esquece de escrever aqui embaixo, não esquece também de colocar sugestões para próximos vídeos, que é essa sequência de vídeos que eu estou gravando, respondendo a comentários, respondendo a sugestões de vídeos, tá bom? Eu escrevi um e-book com
em que eu trago 5 dicas para uma vida com mais consciência, usando a constelação familiar no dia a dia. Então, caso você não tenha baixado ainda, o link está aqui, você pode baixar. E se você não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever e de apertar o sininho para que você seja sempre avisado quando tem vídeo novo e você conhecer um pouquinho mais sobre a constelação. É isso, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!